Hoje nós vamos conversar um papo muito importante, porque nós vamos falar para as meninas, para as mulheres de plantão, aquelas que verdadeiramente querem cumprir a sua missão de ser mulher. Aquelas que fazem tudo para provar que elas são verdadeiramente mulheres. É importante que saibamos que o mundo mudou. Hoje, a vida é moderna e as mulheres hoje têm os mesmos direitos que os homens. Na verdade, o homem não tem que ter mais direito que a mulher e nem mulher mais direito que o homem. Inclusive tem aquelas conversas que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é mentira, isso é bobagem. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então é para andar juntos, para caminhar juntos, é para viver juntos. É fundamental que todas as pessoas que são casadas, as pessoas que querem casar, tenham esse tipo de pensamento, que tenham esta compreensão da unicidade do casamento. O principal objetivo de casar, por exemplo, o principal objetivo do matrimônio é as pessoas se transformar em uma única pessoa, em uma única unidade. Se você pegar desde que o mundo é mundo, é difundido isso, é falado sobre isso, é pedido que as pessoas tenham esse tipo de compreensão. O problema é que do mesmo jeito que as mulheres conquistaram as suas igualdades, muitas delas utilizam isso de forma errada e acabam não conseguindo atingir os seus objetivos, que é expressar a felicidade, quer ser uma boa mãe, quer ser uma pessoa verdadeiramente de qualidade. A nossa conversa hoje é saber qual é o motivo que leva as mulheres a não engravidarem. Por que muitas delas querem engravidar e não conseguem? E por que eu resolvi gravar esse conteúdo para falar por que as mulheres não engravidam? Quais são os problemas que elas enfrentam que impedem elas de engravidarem? É porque eu tenho 5 alunas, 5 mentoradas que querem engravidar e não estão conseguindo. 5 mulheres que têm o desejo de engravidar e não estão engravidando. E por que elas não conseguem engravidar? Porque existem alguns problemas, existem alguns bloqueios que impedem as mulheres de engravidar. E hoje eu vou conversar com vocês, mulheres, sobre 7 bloqueios que impedem vocês de terem o tão sonhado filho. Vocês de terem a grande experiência da vida de vocês, que é ser mãe. Aliás, existem muitos especialistas, muitos filósofos que dizem que a mulher que não conseguiu ser mãe, ela não consegue ser uma mulher completa. Vai estar faltando alguma coisa. Mas essa condição é só para as mulheres? Não, para o homem também. Inclusive tem até aquelas brincadeiras, né? Aquelas frases de para-choque, né, que existem há muitos anos, que diz o seguinte: que o homem, por exemplo, veio nesta vida para cumprir 3 missões: fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Logicamente que para plantar uma árvore é fácil, para escrever um livro também é fácil, mas fazer um filho não é tão simples assim. Fazer um filho precisa de responsabilidade. Se o cara quer ser um homem de verdade, ele tem que, um dos objetivos tem que ser pai. Porque este é o princípio da criação, é o princípio da descendência, é o princípio da continuidade. O homem que não quer ser pai é um homem incompleto, é um homem que não é verdadeiro. Está faltando alguma coisa para ele. Essa é a verdade. Assim como a mulher que não quer ser mãe, também está faltando algo para ela, está faltando compreensão para ela. Portanto, vamos agora descobrir quais são os 7 segredos que levam os casais a não ter filhos. Porque não é só para mulher. Eu estou falando aqui para mulheres, né? Porque mãe, parece que a questão da mãe é uma coisa feminina, né? Porque é ela que gera o filho. Mas na verdade não. Estes 7 bloqueios que nós vamos discutir aqui vale tanto para mulher quanto para homem. Porque o que impede as mulheres de não ter filhos, o que impede os homens de não ter filhos, são bloqueios mentais. São informações gravadas na mente que impedem você de conceber. São crenças errôneas, crenças limitantes, heranças. Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar neste momento. Portanto, vamos lá para os 7 segredos, né? Os 7 bloqueios que levam as mulheres a não engravidarem.
principalmente as mulheres. E os homens também. Se os homens também tiverem esses bloqueios, eles também não vão conseguir engravidar as suas esposas. É importante saber que tanto o homem quanto a mulher têm os mesmos princípios, mas hoje o nosso papo é com as meninas. Então agora eu vou direcionar 100% às meninas, ok? A menina, quando ela se torna mãe, ela vive uma experiência diferente. Ela vive algo extraordinário. Algo que ela jamais imaginou que ela ia conseguir chegar. Algo que pode transformar a vida dela com certeza absoluta. Então é importante que todo mundo que quer ser mãe tenha a compreensão que ser mãe é algo sagrado, é algo divino. É algo que vai fazer dela uma pessoa totalmente fora da curva, vamos dizer assim. Totalmente fora dos padrões normais de uma pessoa comum. Vamos para o primeiro bloqueio que impede as meninas de engravidarem. O primeiro bloqueio é recusar dividir o amor do marido. Olha só. A maioria das meninas, elas não engravidam porque elas querem ser eternas namoradas. Elas não querem dividir o amor delas com o filho. Elas pensam assim, se eu engravidar, se eu tiver o filho, o meu marido vai começar a amar mais o filho que ele vai me amar, vai começar a ficar mais com o filho do que comigo. Imagine que o filho é ele que escolhe os pais que ele quer viver, que ele quer vir nessa vida para ter a experiência de aprender nesse mundo terreno. E ele está lá no mundo espiritual, querendo vir para a família desses dois pais, porém a mãe diz, olha, eu não quero. Eu recuso dividir o meu amor, o amor do meu marido com meu filho. Você pode ter certeza que esse é um bloqueio gigantesco e este filho não vai querer vir nesta família, porque ele vai falar assim, como é que eu vou numa família que a minha futura mãe, ela não quer dividir o amor do meu pai comigo. Ela quer o amor do meu pai só para ela. Então quando você pensa na divisão, quando você pensa que o amor do seu marido, ao ter um filho, vai ser dividido, que você vai ter menos atenção, quando você tem esse tipo de sentimento, é certeza que você não vai ter filhos. É certeza que você vai passar a vida inteira querendo um filho e não vai ter. Como eu disse no início, as mulheres, a maioria delas querem ser eternas namoradas. Elas querem o marido só para elas. Elas não querem dividir o marido. Elas não querem que tenha uma concorrência, vamos dizer assim. Quando na verdade nada tem a ver uma coisa com a outra. O filho, no casamento perfeito, no casamento que verdadeiramente nasceu para ser um com o outro, porque esse é o objetivo do casamento, é as pessoas se tornar unas. Nesses casos, os filhos só ajudam. Os filhos só contribuem para um bom matrimônio. Mas o egoísmo dela é tão grande, ou dele é tão grande, que impede que o filho chegue. Por quê? Porque ela quer só para ela. Ela quer o amor do marido só para ela. E dessa maneira, ela não vai engravidar. Dentro da cabeça dela, ela pensa assim, se eu tiver um filho, meu marido vai me abandonar. Vai passar a dedicar 100% a ele. E eu vou ficar de escanteio. Eu vou ficar de fora. As mulheres que pensam desta forma, elas nunca vão engravidar. As mulheres que recusam dividir o amor do marido com o filho, nunca vão engravidar. Na verdade, não existe esta divisão. Amor, quanto mais se dá, mais se tem amor. Quanto mais se dá, mais multiplica. Porque ele é divino. Mas ela é imatura e pensa dessa maneira. Aí você fala assim, mas Isauro, por que as mulheres pensam desta forma? Porque elas não sabem quem elas são. Elas não se reconhecem. Quando não se tem identidade, qualquer coisa de fora nos causa transtorno, nos causa dependência. Esse é o problema. Então muitas pessoas, muitas esposas, muitos maridos também pensam assim, eu vou ser feliz quando eu casar. Ela coloca a felicidade dela num terceiro, no marido ou na esposa. A felicidade não é conquistada, a felicidade não é comprada. A felicidade é algo que você expressa. É algo divino, é algo que está dentro de você. Portanto, quando você tem esse sentimento que, ao ter filho, vai dividir o amor do marido, significa que você não sabe quem você é. Que você não tem confiança em você. Que você não vive aqui nesse mundo para expressar a sua divindade, que é o próprio Deus. E a partir daí, qualquer pessoa que vem vai dar a conotação de uma ameaça para você. Vai levar você a ter dificuldade para aceitar.
Então as mulheres que recusam dividir o amor do marido com os filhos jamais engravidarão, tá bom? Então esse é o primeiro bloqueio que leva as meninas a não ter filhos, a não ser mãe, a não engravidar. Agora são só as meninas? Não. Se os homens também tiverem esse tipo de sentimento, que se tiver filho, a esposa vai ficar com o filho e vai abandoná-lo, também não terá a concepção. É qualquer um dos dois, tá? Estou falando para as meninas, mas é qualquer um dos dois. Então vamos para o segundo bloqueio que leva as mulheres a não engravidarem. Impede as mulheres de ter o momento mais sagrado da vida delas, que é ser mãe. O segundo bloqueio é amaldiçoar o próprio nascimento. Muitas mulheres amaldiçoam o próprio nascimento. Muitos homens também amaldiçoam os seus nascimentos. É comum você ouvir a seguinte conversa: eu não pedi para nascer. Esta é uma conversa que em discussões de pais e filho normalmente acontece. Eu não pedi para nascer. E este é o primeiro equívoco, tanto de mulheres quanto de homens. Porque na verdade você aí pediu sim para nascer, você aí pediu para nascer. Pessoal, uma hora eu olho para cá, outra hora eu olho para cá porque eu estou falando para duas câmeras ao mesmo tempo. Estou falando para o YouTube e falando para o Instagram. Então, às vezes eu olho para cá e às vezes eu olho para cá. Tudo bem? Então você pediu para nascer sim. É você, filho, que escolhe o pai e não o pai que escolhe o filho. Então esse é o seu primeiro equívoco. É a primeira maldição. Quando você fala desta forma, pensa desta forma, você está amaldiçoando o seu nascimento. Você está responsabilizando os seus pais por você ter nascido. E aí desencadeia um monte de outros problemas. Por exemplo, além de você falar que não pediu para nascer, você pode pensar assim, ó: eu sou vítima dos desejos sexuais dos meus pais. Por que eles não usaram preservativos? Por que eles não se cuidaram para não ter filhos? Então, o egoísmo dos meus pais, a falta de cuidado deles, a falta de responsabilidade deles, me fez a vir neste mundo. Quando na verdade não. Quantas histórias você conhece de pessoas que estouraram a camisinha e o filho veio? De pessoas que fez lá o tal da tabelinha e mesmo assim o filho veio. De pais que teve o tal do coito interrompido e mesmo assim o filho veio. Porque o filho não depende da vontade dos pais. Ele escolheu aqueles pais. E por essa razão ele vem. Então você, filho, escolheu para nascer. Escolheu aquela família para nascer. Para viver a tua experiência aqui na Terra. Essa é a ideia. E quando você não tem essa compreensão, você começa a culpar o mundo por você existir. Então, quando você amaldiçoa o seu nascimento, você também não terá filhos. Isso vale para pais no geral, vale para marido e mulher. Estou falando para as meninas. Por que elas não engravidam? Mas vale também para os homens. Se o esposo também tem esse tipo de sentimento, também não vai engravidar. Então essa correção tem que ser para os dois. Então você tem que entender que não foi a irresponsabilidade dos seus pais para te colocar aqui nesse mundo. Você escolheu esses pais para vir. E alguns falam assim: meus pais são tão irresponsáveis que não se cuidaram e agora me colocaram nesse mundo turbulento, nesse mundo de irritabilidade, nesse mundo de lutas, nesse mundo de dores, neste mundo de sofrimento. Saiba que tudo aquilo que você está vivendo nesse momento é para aprimorar o seu caráter. É simplesmente para você cumprir a sua missão, para você se diplomar. É por isso que você veio. Então todas as dificuldades que apareçam para você, você tem que olhar elas como dádivas divinas e não como dificuldade. Quando você olhar como dádiva divina, aí você corrige o pensamento e a coisa acontece. E aí você engravida. Percebe a diferença? Então é fundamental que você tenha a compreensão verdadeira do porquê você está nessa vida. Porque se você amaldiçoar o seu nascimento, você jamais será mãe, você jamais será pai. E tem uns que vão mais longe. Tem uns que falam assim: por isso eu odeio meus pais. Tem filhos, por exemplo, que tem essa compreensão mais tão arraigada dentro dela, de achar que os pais são responsáveis por elas estarem aqui neste mundo, que eles passam a odiar os pais. E aí comete uma outra gafe maior ainda. Filho que não ama pai, que não respeita pai, que não tem gratidão por pai e mãe, bom sujeito não é. E quando você odeia seu pai, você corta o seu elo com Deus, com o universo, com a natureza, com aquilo que você acredita. Porque aqui eu estou para falar de espiritualidade e não para falar de religião nenhuma. Mas é importante que você saiba que você é um ser espiritual, vivendo neste mundo uma experiência carnal, para seu autoaprimoramento, para o forjamento do seu caráter, para que você possa expressar Deus aqui e agora, ou a divindade que você acredita,
aqui e agora. Portanto, você tem que agradecer os teus pais por ter permitido que você chegasse e principalmente por ter cuidado de você. Porque se você não tiver esse sentimento, você nunca vai ter filho. Você pode fazer o que você quiser, inseminação artificial, qualquer método que você quiser. Não vai conceber. E por que não vai? Porque você amaldiçoa o seu nascimento. Então a primeira coisa para ter filhos é abençoar o seu nascimento, agradecendo papai e mamãe por ter te dado a vida, por ter te dado a possibilidade de vir neste mundo para crescer, para irmanar, para produzir, para contribuir, para servir e principalmente para ser mãe. Porque ser mãe é uma dádiva, ser mãe é algo extraordinário. Imagina a sensação de você ter por 9 meses uma criança crescendo na sua barriga. Deve ser algo indescritível. É uma sensação que eu, por exemplo, gostaria de ter. Mas sou homem, né? Nunca vou ter essa sensação. Só você, mamãe, tem essa capacidade. Porque você veio nesta vida com esta possibilidade. Então é fundamental que você abençoe o seu nascimento. Se amaldiçoar o seu nascimento, você também não terá filhos. Então, esse é o segundo bloqueio que impede você de engravidar. Vamos para o terceiro bloqueio, que impede as mamães aí, as senhoras, as meninas, querem ter filhos e não conseguem ter filhos. Sabe qual que é? É considerar impuro a concepção, ou impura a concepção. Aqui está um tabu para muitas pessoas. Até porque a sexualidade não é conversada quando as meninas são pequenas. As mães não conversam sobre isso, porque consideram algo impuro. Então, quando você considera que a sexualidade é algo impuro, aí também você não vai engravidar. Provavelmente nem terá casa e não terá relação sexual com o marido. Existem dezenas de casos, milhares de casos de pessoas que casaram e não conseguem ter relações saudáveis porque acreditam que o sexo é impuro. Veja, isso é um equívoco gigantesco. Se o sexo fosse impuro, Deus não teria criado, a relação sexual para que tivesse os filhos. Portanto, o sexo ele é divino. É importante que você entenda dessa maneira. Porque enquanto você estiver pensando que o sexo é impuro, dificilmente você vai atingir o seu objetivo, que é engravidar. Pensar que o sexo é pecado, por exemplo, nunca vai engravidar. Porque o sexo, como eu falei, ele é divino. Foi deixado por Deus. Agora, quando é que o sexo é pecado, Isaura? Quando você faz com uma pessoa errada. Quando você faz com uma pessoa que você não escolheu para dar a vida por ela. A pergunta para você é que é esposa aí, você dá a vida pelo seu marido? A pergunta para você que é marido, você dá a vida pela sua esposa? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você não for capaz de dar a vida pela pessoa que vive com você, está tudo errado. Ela não é uma com você. E então, dificilmente você terá filhos com ela. Você tem que ter o sentimento de unidade. Porém, sabendo que o sexo é divino e faz parte da multiplicação humana. Faz parte da continuidade. Além de dar muito prazer, diga-se de passagem. Outras mulheres acreditam que o sexo é sujo e por isso não faz. Quando acredita que o sexo é sujo, não vai fazer. Se não vai fazer, não vai ter filhos. A única maneira de ter filhinhos é papai e mamãe fazendo sexo. Se você acha que é sujo, não vai fazer. Tem mulheres, por exemplo, que acabam o ato sexual com o marido dela, sai correndo pro banheiro para se lavar inteira porque ela acha que fez ali uma coisa absurda. A partir daí, você impede o filho de nascer. Outras têm o seguinte pensamento, que a sexualidade vai afastá-las de Deus. Que se fizer sexo, o sexo é para procriação. Mulher que faz muito sexo, por exemplo, que satisfaz os seus maridos, se afastam de Deus. Não são pessoas boas, não são mulheres de verdade. E aí está um outro equívoco. A mulher de verdade é aquela que simplesmente sabe que o sexo é maravilhoso e que feito com a pessoa certa, não tem coisa mais gostosa de fazer nessa vida. Então se achar que vai se afastar de Deus, também não vai fazer sexo. Não vai ter filho. Porque é impossível ter filho se não fazer sexo. Outras repudiam o sexo, tem repulsa, não se sente bem, diz que não é para ela. As mulheres que repudiam o sexo, que quando fica com o marido sente dor ou qualquer coisa parecida, você pode ter certeza, você que está me ouvindo aí, mulher, você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo aqui, é porque você não está casada com a pessoa certa. Porque se tiver, vai gostar muito e vai ser muito bom. Então o sexo é limpo, é divino. Foi deixado por Deus para que você possa amar e respeitar o teu marido, amar e respeitar a sua esposa, fazer muito sexo com o seu marido ou com a sua esposa, e aí deixar a natureza agir de forma tranquila, e aí os filhos virão
com naturalidade. Outra coisa, tem mulher, por exemplo, que fala que sexo é coisa de prostituta, né? Chega a esse nível. É fundamental que você, a partir de agora, tenha uma compreensão correta, o verdadeiro sentimento do sexo. Sexo, vou repetir, sexo é divino. Foi deixado por Deus para fazer com a pessoa certa. Agora, se você sai por aí fazendo sexo igual bicho, igual cachorro no cio, né? Igual cavalo, sai pegando qualquer um, aí sim, aí você está fazendo errado. Mas sexo com a pessoa certa, com a pessoa que você escolheu para viver, é divino. Ok? Então este é o terceiro bloqueio que leva você a não engravidar. O quarto bloqueio é a mulher desprovida de meiguice. Como assim, Isaura? Tem mulher que não é meiga. Tem mulher que eu falo assim, ó, é a mulher macho, sim senhor. Ela confunde as bolas. Ela quis tanto a liberdade, né? Ela quis tanto a igualdade de gênero, que ela confunde as bolas. Ela quer se colocar no lugar do marido, por exemplo. E aí está complicado. Primeiro é importante você, mulher, saber que você é responsável por 95% da prosperidade no seu lar. Se na tua casa está com problema, se você não tem prosperidade, provavelmente é você, mulher, que está errando. Porque a prosperidade no lar é 90% responsabilidade sua, de todos os andamentos, de tudo que vive lá. Criação dos filhos, educação, prosperidade, dinheiro, tudo isso está na tua mão, mulher, quando você é casada. Mas é importante que você saiba que você não pode ser macho, sim senhor. Porque é importante que você saiba que quem representa Deus na sua casa é o homem. Tanto é verdade que na criação, lá no primeiro momento, Deus criou o homem primeiro, a mulher veio depois. Só depois do segundo capítulo do Gênesis que a mulher começa a gerar filhos, que aí os homens começam a vir das mulheres. Mas no primeiro momento criou o homem primeiro. Depois Deus colocou lá Adão para dormir, por exemplo, e de lá tirou uma costela e saiu a esposa. Então você nunca pode ultrapassar a barreira de ser mulher. Mulher é mulher e homem é homem. Não tem nada aqui de machismo nisso e nem de feminismo, se você quiser ficar no lugar do homem. Não pode. Cada um tem a sua função. Os dois caminham juntos. E aí sim terá a felicidade plena. Então, mulher é mulher, homem é homem. Não pode ser mulher macho, sim senhor. Você não pode querer estar no lugar do homem. Você não pode dar ordem para o seu marido, por exemplo. Tem mulheres que são auto-independentes. E por elas serem auto-independentes, ela coloca essa condição em casa. E aí cria atrito, cria desarmonia. E quando cria desarmonia, os filhos não escolhem você como mãe. Porque você está desarmonia com o papai. A partir daí, vai ter dificuldade. Aí você fala assim, mas Isaura, é proibido a mulher ser auto-independente? Claro que não. Ela tem que ser independente, é importante. Mas ela tem que ser feminina, ela tem que continuar meiga. Ela tem que continuar mulher. Porque quando a mulher fica auto-independente, quando ela tem muita autoimagem, ela começa a se vestir como homem, ela começa a andar como homem, cortar o cabelo como homem, ela começa a falar como homem, ela começa a agir como homem. E aí tá tudo errado. E aí quando chega em casa, começa a bater de frente com o marido. Porque quer ser melhor que ele, inclusive. E aí vai ferrar tudo. A mulher que não reconhece que o marido representa Deus na sua casa, ela deixou de ser mulher. A partir daí, não vai engravidar. Porque ela fala, age e tem atitude de homem. Ela quer ser o homem. E é por isso que você vê hoje em dia muitas mulheres casadas com outras mulheres. A troca aí, né, de inversão de valor. Não tenho nada contra. Mas saiba que não é natural. Deus não criou mulher para casar com mulher, nem homem para casar com homem. Não foi dessa maneira. Isso é um desejo seu. E a gente respeita. Tá tudo certo. Mas é seu desejo. Não vamos colocar isso na conta de Deus. Tá bom? Isso é um desejo teu. É importante que você saiba. Até porque não é possível ter filho de mulher com mulher, de homem com homem. A natureza não permite que isso aconteça. Já começa por aí a conversa. Mulher que não é submissa. Aí você fala assim, caramba, mas eu tenho que ser submissa ao marido? Tem, porque ele representa Deus na sua casa. Mas isso quer dizer que você tem que estar debaixo do pé dele? Não, não é nada disso. Submissão é diferente de você aceitar tudo, de você deixar de viver para viver a vida do marido, não é nada disso. Submissão é você saber que o teu marido representa Deus na tua casa e que você tem que olhá-lo dessa maneira, admirá-lo dessa maneira, visualizá-lo dessa maneira. Só isso. Esse é o papo da submissão. Não é para você ser inferior a ele, mas não é para você se colocar no lugar dele. Lembra-se, mulher é mulher, homem é homem.
Se você tiver esse tipo de atitude, também você não vai engravidar. O feminismo, nada contra. Você quer ser feminista? Seja. Quer se colocar no lugar de homem? Se coloque. Mas é certeza que o filho não vai escolher você como mãe. Por quê? Porque você está andando na contramão da natureza. Está andando na contramão da divindade. Está andando na contramão da sua identidade. A partir daí, os filhos não chegarão. Vamos agora então para o quinto bloqueio que impede você, menina, vocês meninas, de engravidarem. É a mulher ciumenta. A mulher ciumenta também não engravida. Porque ela tem ciúmes do marido de tudo. Ela persegue o marido em tudo. Inclusive, se tiver um filho, ela vai ter ciúme do marido com o filho. Se tiver uma filha, não importa, filho ou filha, ela vai ter ciúme. Então, mulher ciumenta não vai engravidar. E como é que eu sei que você é ciumenta? É a mulher que fica perseguindo o marido em tudo que ele faz. E por que ela persegue o marido em tudo que ele faz? Porque ela não se reconhece, ela não sabe quem ela é. Porque quem carrega Deus no coração, quem sabe verdadeiramente a sua identidade, não tem ciúmes. Porque você tem certeza absoluta que a pessoa que está com você foi dada por Deus para se completarem, para completar você. Faz parte da sua alma gêmea. Portanto, ela vai ter os mesmos desejos que você. Você e ela é um. Você e ele, mulher, é um. Você vai ter os mesmos desejos dele. Você vai ter os mesmos desejos dela. Quando não tem essa identidade, quando não tem essa compreensão, vai ter ciúmes. Simples assim. E os filhos não vão escolher você para ser mãe, por quê? Porque você é ciumenta. Você persegue o seu marido. Fica o tempo inteiro, por exemplo, lá, fuçando no celular do marido para ver se tem alguma coisa errada. Lembra aquela história que fala que quem procura acha? Pois é. De tanto você criar na sua mente tal situação, você vai viver. Porque aquilo que você acredita acontece na prática. Você é projeção mental sua. Então, se você acredita que o seu marido vai fazer coisa errada, ele vai fazer. E sabe o que ele faz? Porque você faz errado. Se você não fizesse, ele não faria. E o que mais você faz de errado, de tão grave? É você não aceitar que ele e você é a mesma pessoa. Aí tá tudo errado. E é por isso que eu faço a pergunta: você daria a vida pelo seu marido? Você, marido, daria a vida pela sua mulher, caso você esteja vendo esse vídeo? Se a resposta for não, pode separar, que tá tudo errado. E é por isso que não tem filhos. É por isso que eles não chegam. Tem pessoas, né, que desconfiam até da sua própria sombra. Tá sempre com o pé atrás com tudo. Esse é o papo da mulher ciumenta, né? Ela está sempre com o pé atrás em tudo, porque ela acredita que vai dar errado. Cultivou na mente a ideia de infidelidade, vai dar errado. Não vai ter filhos. Simples assim. Inclusive, lembra quando eu estava falando para vocês ali no quarto da questão da meiguice, da mulher que não é mais feminina, que ela parece homem? Usa roupa de homem, usa sapato de homem. Então não vai chegar. Certa vez uma senhora foi, depois de 15 anos de casada, quase 20 anos de casada, foi se consultar com um líder religioso para saber por que ela não engravidava. Então a primeira pergunta que ele fez foi: você tem alguma desarmonia com o seu marido? Ela falou assim: não, nós vivemos muito bem, em 20 anos nunca brigamos. E ele respondeu: aí está o problema, se você nunca brigou, significa que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Com certeza um fica do seu canto e o outro fica do outro. Porque casamento verdadeiro é entre pessoas que se amam de verdade, que são unas, de vez em quando vai brigar. Porque tem pensamentos diferentes. Se não briga, olha só o que eu estou dizendo para você, mulher. Se você nunca brigou com seu marido, você nunca vai engravidar, porque ele não é o homem certo para você. Mas diz: mas tem que quebrar o pau? Não, eu falei, uma briguinha de vez em quando tem que acontecer. Porque se não acontecer, porque não é marido nem mulher de verdade. Porque são duas pessoas diferentes, com objetivos iguais. E aí vai ter atrito de vez em quando. E aí ele perguntou: qual que é a sua profissão? Ela falou assim: minha profissão é professora. Ele falou assim: tá aí. Professora, por exemplo, tem autoridade, não tem? Então quando ela chega em casa, ela bota a mesma autoridade que ela tem lá na sala de aula para o marido. Ela se coloca no lugar de marido. Ela é homem, mulher macho, igual eu falei. Mulher macho, sim senhor. O que acontece? Vai brigar com o marido, vai colocar na sua imposição lá. E aí, minha amiga, não vai ter filho. Aí ele falou assim: você quer ter filho? Então a partir de hoje você vai obedecer ao seu marido. Olha o que ele falou: tudo que seu marido falar, você vai obedecer, mas de coração. Vai ser mulher de verdade. Mas você fala assim: Isaura, as esposas têm que obedecer ao marido. Não, esta foi a orientação para aquela senhora, para quebrar a crista dela. Não tem que ser assim. Mas naquele momento era o que ela precisava. Sabe o que aconteceu? Ela passou a ser mulher de verdade, passou a fazer os exercícios do líder religioso,
6 meses depois engravidou. Tudo por quê? Porque deixou de ser homem. Passou a ser mulher. Passou a ser meiga. Como manda o figurino, quando manda a natureza. Volto a repetir, homem é homem, mulher é mulher, e ambos não podem, vamos dizer assim, ultrapassar o espaço do outro, vai dar errado. Qualquer um dos dois que quiserem fazer o que o outro tem que fazer, vai dar errado. As funções da mulher é a mulher que faz, a função do homem é o homem que faz. Um pode ajudar o outro? Pode, mas não pode fazer a função um do outro. Simples assim. Portanto, a confiança entre marido e mulher é tudo, é a base de tudo. Uma família que não tem confiança, mulher que não confia no marido ou marido que não confia em mulher, não vai ter filhos. Os filhos não vão escolher esse casal para ser pais. E daí vem o quinto bloqueio que impede você, mulher, de engravidar. Por quê? Porque o ciúme, por exemplo, ele provoca insegurança. As pessoas que são ciumentas são inseguras. Então o casamento está sempre na corda bamba. Não tem solidez. E por que não tem solidez? Porque algo está errado com a identidade. Quem tem identidade não tem problema, porque sabe que verdadeiramente casou com a pessoa certa. E ciúme também sabe o que é? Falta de personalidade. Falta de personalidade é falta de identidade, né? A gente vai falar isso o tempo todo. A falta de identidade, a falta de saber quem você é, vai impedir você de ter filhos. Por isso você é ciumenta. Vamos para o sexto. É o sentimento de superioridade. Aqui é quando a mulher, além dela ser feminista, além dela querer dar ordem para o marido, ela faz mais. Ela acha que ela é melhor que ele, que ela é superior a ele. E aqui é onde está o equívoco da natureza. Deus falou que a mulher ela é 95% responsável pela prosperidade no lar. Mas ela não pode esquecer que quem manda, né, a cabeça na casa dela, quem representa Deus ali, é o marido dela. Então, quando você se julga superior ao seu marido, você já quebrou essa regra. E aí, já vai dar tudo errado. E aí, o que acontece? A pessoa que se julga mais importante, melhor, mais capaz do que o marido, a primeira coisa que ela faz é menosprezar o marido. Isso acontece muito em lares em que a mulher ganha mais que o marido. Em lares que a mulher é rica e o marido é pobre, por exemplo. Por ela ser rica, ela acha que o marido dela é um merda, porque ele não tem dinheiro. E mal sabe ela que esse marido veio para ela exatamente por isso, porque se ele tivesse muito dinheiro, ele não aguentaria ela. Então tem que compensar a balança às vezes. E você tem que entender que a natureza faz dessas coisas, que Deus faz dessas coisas. Portanto, você, mulher, que é rica, e que se apaixonou, e que descobriu que o cara que é o homem da tua vida, ele é pobre, isso não é um problema. Para que serve o teu dinheiro? Se o teu dinheiro não serve para dar uma vida boa para você e para a pessoa que você ama, então você não tem que ter dinheiro. Você tem que perder o dinheiro. A mesma coisa, você que é marido, se o teu dinheiro não serve para dar uma vida boa para você e para a tua esposa, você não precisa de dinheiro. Para que você quer dinheiro? Ah, Isauro, mas o homem veio nessa vida para ser provedor. Eu concordo, o homem tem que ser provedor. A provisão pode ser, por exemplo, para o homem, para ajudar a esposa a gerenciar o patrimônio que ela conquistou. Isso também é provisão. Eu conheço muitos casais no Brasil, de pessoas que vivem muito bem, matrimônios maravilhosos, em que a mulher é a pessoa que traz o dinheiro, que tem o talento, que teve mais sorte, vamos dizer assim, que teve mais competência. Então ela traz o dinheiro para casa e o marido fica nos bastidores, ajudando ela, que é a estrela, a conquistar mais dinheiro. Isso também é prosperidade. Então o que tem que acontecer? As pessoas se unem, uma com qualidade X e outra com qualidade Y, para juntos se tornar um e ser um casamento feliz. Quando você não vê desta forma, você se coloca superior ao marido e não vai funcionar. Mulheres, por exemplo, muito autoritárias, que quer dar ordem para o marido, né? Demonstra superioridade, que quer ser melhor que o marido. Vai dar errado. Não vai funcionar. Porque o homem ele pode até aceitar por um período, mas em algum momento ele vai estrelar. Porque o homem não nasceu para receber ordem de mulher. Na concepção não é isso, está fora da natureza. Ah, Isauro, isso é machismo? Não, não é. É natureza do homem. Agora podem conversar, podem andar juntos. Essa é a ideia. Então quando a mulher tem sabedoria de se colocar como mulher e deixar o homem ser homem, a coisa vai funcionar bem. Isso é sabedoria. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência espiritual. Nunca deixe passar pela sua cabeça, mulher, que você é mais importante que seu marido. Porque se assim for, não vai ter filho. Se você fosse mais importante que ele, por exemplo, você faria o filho sozinho. Percebe que essa importância é compartilhada?
Nem o marido é mais importante que a mulher e nem a mulher é mais importante que o marido. Os dois se juntam para se tornar um. A partir dali não existe o dinheiro dela no dinheiro dele. Não existe a responsabilidade na responsabilidade dele. Não existe o que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer. Existe o que nós vamos fazer. Tem que tirar o eu, que é fenomênico, e colocar o nós, que é divino. Esse é o papo do casamento feliz, do matrimônio feliz. Aceitam verdadeiramente que são unos, que vieram nesta vida para se juntar, expressar a felicidade junto, conquistar as coisas juntos, ter filhos juntos e prosperar juntos. Essa é a ideia. Caso contrário, não vai acontecer. Funciona desta maneira. E eu vou repetir de novo. A mulher que não aceita que o marido dela representa Deus na casa dela, ela pode ter $1 bilhão. Não vai ter filhos e pior, pode correr o risco de perder $1 bilhão. Só por não aceitar que o marido dela representa Deus na casa dela. Essa é a ordem natural das coisas. Ah, Isauro, mas o marido é mais que ela. Não é, de novo, vou repetir, não é. Vieram nessa vida para se completar, para se unir. Mas homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Simples assim. Ok, meninas? Espero que fique bem entendido o que eu estou dizendo aqui. Quer ver outra coisa? Mulher que toma decisão sem falar com o marido. Ou vice-versa. Marido que toma decisão sem falar com mulheres. Principalmente as decisões mais importantes. Vai dar ruim. Vai dar desarmonia. E sabe o que acontece? Filho não vai chegar. Por quê? Porque tem desarmonia, filho não quer desarmonia. Simples assim. Nem marido, nem mulher, quando são casados, podem tomar decisões importantes sozinhas. As decisões importantes têm que ser tomadas coletivamente e não sozinhas. E principalmente, no caso aqui, a mulher que menospreza o marido, a mulher que quer ser mais que o marido, sabe o que elas fazem, por exemplo? Todas as decisões dela, ela toma sozinha e o marido tem que ir junto. Se ele não for, o pau quebra. E ela tem uma característica. Quando o marido quer fazer algo que chama ela nunca vai. Ela sempre vai dar uma desculpa para não ir, ela sempre vai criar um problema. Ela sempre vai dizer que tem alguma coisa para fazer para não ir. Ela está sempre colocando as coisas dela em primeiro lugar e as coisas do marido em segundo, décimo, terceiro, quinto, sei lá, o lugar. Se você, mulher, tem esse tipo de pensamento, nunca vai ter filho. E sabe o mais importante? Nunca vai ser uma pessoa que expressa verdadeiramente a felicidade. Não importa quanta grana você tem, não importa a sua condição social, não vai conseguir. Vai ter sempre problema com o seu marido. Então agora vamos para o 7º e último bloqueio que leva as meninas a não ser mãe. Leva as meninas a não conquistar o direito mais sublime do mundo, que é da maternidade. O direito, né, de gerar um filho que é dado por natureza. Então a primeira questão da mulher no 7º bloqueio é: dentro do íntimo dela, ela não quer ser mãe. E tem muitas mulheres que é muito fácil de você saber que ela não quer ser mãe. E esse não quer ser mãe vem de longa data, vem de vários lugares, vem de várias situações. Eu vou lhe dar um exemplo de desarmonias familiares que tem, que impede a esposa de gerar o filho, por questão de lá no íntimo não querer ser mãe. Como é que eu sei que você não quer ser mãe no íntimo? Por exemplo, a pessoa que não quer ser mãe no íntimo, sabe qual que é a primeira coisa que acontece com ela? Ela vai atrair para ela exatamente um marido que já foi pai. A mulher que no íntimo dela, ela não quer ser mãe, ela repudia a maternidade, ela repudia a natureza de ser mãe. Sabe o que acontece? Sabe qual que é o primeiro castigo dela, vamos dizer assim, entre aspas? Ela vai casar com um cara que já teve um filho com alguém. E sabe o que é pior? Ela vai rejeitar esse filho. Ela não vai aceitar esse filho. Mas ela quer ter um filho dele. Mas rejeita o filho dele. Não vai ser mãe nunca. E aí, quer que eu te diga mais? Além de não ser mãe nunca, vai ter problema de desarmonia, vai ter dificuldade no relacionamento, vai ter dificuldades financeiras, não vai conseguir atingir o seu objetivo, porque renega, rejeita o filho do marido. Ela escolheu aquele marido para ser um com ele. Ela diz que ama aquele marido. E ela não ama o filho dele. Ou vice-versa, você escolheu uma pessoa que já tem filhos, né? Você é homem. A tua esposa tem lá 2 ou 3 filhos e você não ama os filhos dela. Tem coisa que vai deixar mais feliz a tua esposa do que amar os filhos dela? Se você amar os filhos dela, você vai conquistar o coração dela. A mesma coisa, você mulher, não seja burra. Seja inteligente.
Se você amar o filho do teu marido, ele vai fazer tudo por você. Porque o filho dele, ele ama muito. Mas você é suficientemente burra de não amar o filho do teu marido. E tudo por quê? Porque você rejeita no seu íntimo a condição de ser mãe. E aí o que é pior, você é idiota o suficiente para querer ser mãe. Ah, eu quero ter um filho dele. Não vai ter, não vai engravidar. Vai ter N problemas. Tudo por quê? Porque dentro do seu íntimo, você rejeita a maternidade e na prática você faz isso com o filho dele ou com o filho dela. Você rejeita. Ferrou, amiga, não vai funcionar. Desculpa falar pra você que rejeita de que você é burra, porque você é. Você não sabe dar valor para a natureza. Então aquele filho já vem para você treinar a sua paternidade. Para você treinar como mãe, para você treinar como pai, para quando você tiver o seu, você já saber como fazer, inclusive. Deus te deu essa condição. É um treino para você, mas você renega. Você é jumento o suficiente para renegar. É burro o suficiente para renegar. E depois quer ter filho. Depois diz que quer ser uma boa mãe para o filho. Não vai ser. Você está provando na prática que você não é. Renegando o filho do teu marido. Renegando o filho da tua mulher que você escolheu para viver junto com ela. Renegou o filho da pessoa que você escolheu, meu amigo. Já era. Esse casamento está fadado a dar errado. E vai fracassar se não corrigir. Simples assim. Meninas e meninos, desculpa ser tão duro com vocês, mas esta é a verdade. Ou você corrige isso dentro de você, ou o filho já era. E o casamento também vai pro vinagre, se continuar rejeitando. Essas pessoas normalmente não gostam de crianças. E por que não gostam? Deve ter tido algum problema quando criança, deve ter tido algum abuso, alguém deve ter maltratado. Aí você tem que estudar a vida da pessoa. Ela tem alguma diferença quando criança, e por isso não gosta de criança quando adulto. Pode ter sido rejeitada, por exemplo, quando criança, pelo pai, pela mãe, tem vários casos. Então ela passa a não gostar de criança, e quem não gosta de criança não vai ter filhos. Não vai ter a graça do matrimônio. Aliás, não vai ter a graça de ser mãe, ou do caso do menino de ser pai. Tem mulher, por exemplo, assim, criança dá muito trabalho, eu não quero ter esse trabalho. Pensou dessa forma, também não vai ter filho. Porque já coloca um obstáculo na frente. Criança dá trabalho. Quer ver outra coisa? Que impede você de ser mãe? Casou com o marido errado. Ou você, pai, casou com a esposa errada. Como é que eu sei que você casou com a esposa errada? É quando você não é capaz de dar a vida por ela. É quando você não é capaz de respeitar ela. De respeitar os sentimentos dela. De respeitar o sentimento dele. É quando você não admira seu marido. É quando você não admira sua esposa. É quando você não se coloca como um em unidade com ela. É quando você não aceita que o sentimento dela são os teus sentimentos. E se ela está tendo um sentimento contrário ao teu, é porque você está falhando. Simples assim. É por esta razão que você não consegue ser pai. É por esta razão que você não consegue ser mãe. Casou com a pessoa errada. Por exemplo, tem meninas que falam assim, que o pai dela falou assim quando ela era mocinha. Olha, se o cara tiver filho, não é bom para você. A mãe que falou pro filho, se a sua esposa tiver filhos, não é bom para você. E quem diz que não é? Com que autoridade que você, pai, você, mãe, tem direito para falar pro teu filho que A, B ou C não é bom para ele? Mas a pessoa traz essa crença limitante desde pequeno, porque o pai implantou. E os nossos pais, eles são soberanos da nossa vida, não é? A gente não desacredita dos nossos pais. Veja, a partir daí a coisa começa a funcionar ruim. Não funciona e o filho não chega. Porque casou com a esposa errada, casou com o marido errado. A pergunta para você aí, menina, que é engravidar e não engravidou. Esse seu marido é o marido certo para você? Aí você fala assim, Isauro, não sei. Então eu vou perguntar para você, como é que faz para saber? Você deve me perguntar, né? Como é que faz para saber? A primeira coisa, você dá a vida por ele? Você faria tudo por ele? Você se colocaria no lugar dele para fazer tudo que ele precisa? Você se colocaria no lugar dela, você homem, para fazer tudo que ela precisa? Você aceita que você veio nessa vida para dar continuidade na obra divina, que é crescer e multiplicar? Senão não vai funcionar. Então tudo é uma questão de crença. É uma questão de ajuste mental. É uma questão de eliminar os bloqueios que impedem você de atingir o objetivo, no caso da gravidez. Então são 7 os bloqueios. Renegar a condição de ser mãe é o pior deles. As heranças, né? Que passa de pai para filho, por exemplo. Ser filho dá trabalho, os pais falavam.
Ter filho é uma desgraça. Ter filho é um problema. Veja bem, o pai passou a vida inteira falando para o filho que ter filho é um problema, que aquela menina... Os pais passaram a vida inteira falando que ter filho é um problema, que dá trabalho, que é um custo, que é uma desgraça na vida deles, que aquela menina colocou isso como herança na cabeça dela. Ela tem na ideia que ter filho é ruim. Pronto, não vai engravidar. Então tem a herança também. Tem também as falsas amizades, né? A gente é a somatória total, né, das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você, menina, convive com 5 amigas que não querem ter filhos, que tem esse tipo de comportamento, provavelmente você também não terá. Simplesmente porque vai influenciar a sua personalidade. Simples assim. E por último, sou uma executiva de sucesso, não tenho tempo para ter filhos. Pronto. Colocou o trabalho em primeiro lugar, não vai ter tempo para ter filhos, não vai ter tempo para o marido, provavelmente esse casamento vai fracassar. É um indício gigante que ele vai fracassar. Então o que você tem que fazer? Olhar esse meu vídeo. Você que tiver a graça de ver esse meu vídeo, olhar ele e estudar com muito carinho, porque ele vai transformar a sua vida conjugal. E se você praticar tudo que eu estou te ensinando aqui, se você corrigir todo esse tipo de pensamentos e sentimentos que estão dentro de você, eu digo para você que em um mês você engravidará. É certeza absoluta. Porque você vai abrir a torneira da provisão infinita quando se fala de concepção. Você vai dizer para o universo que você está preparada realmente para ser mãe. E aí você será mãe. Porque agora você vai aceitar com docilidade a maternidade. Você vai se colocar como uma mulher perfeita. Você vai entender que uma mulher que não tem filhos, ela é uma mulher incompleta. É uma mulher que não cumpriu a sua missão. Que está renegando a sua missão. É simples assim. Portanto, você precisa corrigir todas essas questões dentro de você. Você tem que ser mulher de verdade. Aí sim você terá filhos. Caso contrário, não. Se tudo isso que eu falei para você faz sentido, eu quero que você pegue esse vídeo e mande para todas as suas amigas que também querem ter filhos e não estão conseguindo. Pode ter certeza que elas vão ter ou alguns desses 7, ou os 7. Se tiver um, já é o suficiente para não ter filhos. Simples assim. Portanto, menina, você quer ser mamãe, você precisa corrigir tudo isso dentro de você. Você tem que lembrar que mulher é mulher e homem é homem. E que os dois se juntam para ser um. E depois que casa, não tem mais homem e mulher. Tem um. As duas pessoas são uma única pessoa. Que se juntaram para crescer, para prosperar, inclusive para ter filhos. Olha que coisa maravilhosa. E sabe por quê? Porque os dois se reconhecem. Os dois sabem por que vieram nessa vida. Os dois sabem a sua identidade. Os dois aceitam a sua identidade. Os dois aceitam que Deus e eles e natureza são unos. E a partir de então, terá um matrimônio feliz e terá muitos filhos. Esta é a verdade. Então você tem que se colocar na condição, né, de ter filhos. Caso contrário, não. E lembrar que filho é bênção. Filho não é problema. Porque se você colocar na ideia também que filho é problema, não vai ter filho. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu vou saber se vocês realmente gostaram com os comentários de vocês no vídeo. Comente aí. Deixe os seus comentários. Compartilhe com suas amigas, que isso vai levar a prosperidade para muita gente. E a gente atingiu a missão, que é contribuir para muita gente. A gente se vê por aí. Muito obrigado.